Mas nessa mesma história acontece uma coisa interessante. Maria, quando reconhece Jesus, ela vai segurar, ela vai tocar nele. E olha o versículo 17, o que Jesus fala para ela. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Em outra versão está dizendo: não me toque, pois ainda não subi para o meu Pai. Que coisa estranha, não é? Tem evangelhos que falam que Jesus ficou no meio dos seus discípulos por 40 dias e ele só foi para o Pai, né, depois desses 40 dias. Mas aqui ele fala assim: não me toques, porque eu ainda fui para o meu Pai. Jesus não deixou Maria tocar nele. Mas um pouco mais à frente, quando Jesus vai se encontrar com os apóstolos, Jesus deixa Tomé tocar nas suas feridas, mas não deixou Maria tocar nele. Por quê? Olha que coisa interessante. Jesus fala assim, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus falou: primeiro eu vou para o meu Pai. Nos outros evangelhos, Jesus manda Maria ir até os discípulos e fala assim, vai e diz a eles que eu estou indo me encontrar com eles. Isso aqui aconteceu domingo de manhã. Presta atenção, domingo de manhã. Jesus não deixou Maria tocar nele, porque ele falou: eu vou primeiro para o meu Pai. Olha que coisa interessante acontece aqui. 1 Coríntios 15, versículo 20. Vamos lá. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então aqui Paulo está falando que Jesus é as primícias. Lembra lá no Antigo Testamento tinha a oferta de primícias, que era o primeiro grão de tudo o que era produzido, era entregue no templo, certo? Como uma oferta de primícia. Jesus, tudo aquilo era uma simbologia, né, sobre Jesus. Então Jesus é que é a primícia. Mas isso vai ficar mais legal ainda. Levítico 23:10 fala assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Então a oferta de primícias, ela não é ela é um molho, ela é um feixe, é um molho, ou de trigo, ou de milho, de qualquer grão. Então a oferta das primícias é um molho. Então você se lembra, Paulo fala que Jesus é as primícias, mas a primícia não pode ser só ela tem que ser um molho. Então todos aqueles espíritos que Jesus subiu com eles do mundo inferior, muitos deles ressuscitaram junto com Jesus. Quando Jesus, após falar lá com Maria, ele sobe para o céu junto com todos os espíritos, inclusive aqueles que ressuscitaram. Todos eles sobem com Jesus, formando um molho, um feixe das primícias. Porque essa oferta de primícias, que são os primeiros salvos, né, tanto dos salvos do mundo inferior quanto dos ressuscitados, são uma oferta para Deus, são levados ao céu como sacerdotes. Vamos lá. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído, e levará tudo para de trás do véu. Porá um incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então o sacerdote tinha que pegar incenso, né, levar para dentro do lugar santíssimo, jogar o incenso no fogo para fazer aquela fumaça, certo? Olha o versículo 14. Tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo o aspergirá sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. O que está acontecendo aqui? O sumo sacerdote tinha que entrar lá no lugar santíssimo, ele ia levar incenso, certo? Ia jogar incenso no fogo, ia fazer aquela fumaça, né? O incenso. Ele ia levar o sangue do cordeiro, certo? E ele ia aspergir no altar 7 vezes o sangue do cordeiro. Então eu vou descrever para você exatamente o que Jesus fez. Ele subiu ao céu com o feixe das primícias, que são os espíritos que estavam presos e os que ressuscitaram. Ele subiu ao céu, levando as primícias dos mortos, certo? E
entrou no santuário de Deus. Lá em Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote. Ele entrou no lugar santíssimo, no templo de Deus, como sumo sacerdote. Ali ele tomou as orações que estavam na mão dos anciãos, que eram os sacerdotes, que ele pegou como incenso, né? Ele derramou o incenso no altar de Deus com fogo. Esse incenso subiu, né, como sumo sacerdote. Jesus ali começou o seu ministério de sumo sacerdote, intercedendo pelas orações, certo? Qual foi a segunda coisa que ele fez? Ele pegou do sangue da sua mão, que estava machucada, e aspergiu sobre o altar de Deus 7 vezes, ali intercedendo pelos pecados. E todos aqueles espíritos que subiram com eles, entre eles estava o ladrão da cruz, que já havia se encontrado com Jesus na sexta-feira, certo? Lá no seio de Abraão, porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi no seio de Abraão. No domingo de manhã foi que eles subiram ao céu. E ali Jesus apresentou a Deus a oferta de primícias, que são os primeiros salvos, os primeiros a inaugurarem o paraíso nos céus. Agora tem uma coisa muito específica aqui, que é o dia exato em que a oferta de primícias tinha que ser entregue. Olha só, Levíticos 23, 11 diz assim, ó, né, se você ler o 9 e o 10, está falando sobre a oferta de primícias. Olha o 11. Ele moverá o molho da oferta de primícias perante o Senhor, para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. Qual que é o dia seguinte ao sábado? Domingo. Foi domingo de manhã. O Antigo Testamento já dava todas as dicas. Após ter feito isso, Jesus volta para a terra, certo? Ele já inaugurou o paraíso, ele já se tornou o sumo sacerdote que intercede pelos nossos pecados. Agora ele volta para os seus apóstolos. Olha que interessante aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, fala assim, ó. Chegada a tarde daquele dia. À tarde, era domingo à tarde. Olha que interessante. Depois de ele ter feito tudo aquilo de manhã e ao longo do domingo, à tarde ele vai se encontrar com os seus apóstolos. Ó. Chegada à tarde daquele dia, o primeiro da semana, que é domingo, né? E estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Aí se você continuar lendo aqui, né, vai as conversas de Jesus lá com os seus discípulos. Mas no domingo à tarde, ele volta dos céus para a terra já como sumo sacerdote. Nessa volta de Jesus para a terra no domingo à tarde, ele ficou aqui no meio dos seus discípulos por 40 dias, fazendo muitos sinais, maravilhas e se mostrando a muitos deles, certo?